Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Há uma enfermidade muito falada nesses últimos tempos que é destruidora: câncer. O câncer começa numa célula e, se não for cuidado, ele espalha em todo o corpo e leva a pessoa à morte. Cada célula do nosso corpo é formada por um ponto de luz que desenvolve e se torna uma célula. Isto porque Deus é o Pai das luzes, Ele que nos criou e Ele nos formou perfeitos. Se a ciência trabalhasse unida com Deus, nós não teríamos tanta dificuldade em entender as coisas. Mas como a ciência procura se destacar e impor a sua imponência, ela tenta, de uma forma ou de outra, neutralizar a existência de Deus, o que leva muitas pessoas a não entenderem as causas de muitos problemas que enfrentam. Então vamos voltar aqui. O que é um câncer? Uma célula que torna-se doente e depois ela vai crescendo e atingindo as outras células, e estas vão criando um tumor do mal. Querido, observe bem o que é o câncer na igreja. Diz aqui as Escrituras Sagradas, no capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Câncer, tumor maligno. Está vendo? Como que está ligado uma palavra a outra? Muito bem. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então fecham a mente para que não sejam instruídos por Deus e criam suas próprias doutrinas. Esse é o mal do século XXI, onde todas as pessoas estão enveredando por caminhos diferentes segundo a instrução dos homens e não de acordo com as instruções do Espírito Santo, que tem como missão ajudar-nos a entender todos os mistérios da palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, e trazer gravado em nosso coração os ensinamentos do Senhor Jesus que nos justificam perante o Pai. Então, esta ação é com um câncer dentro da igreja, procurando destruir o coração e a fé daqueles que tentam servir ao Senhor. Primeiro, neutralizando Deus. Deus não existe. Segundo, destruindo a fé. Você pode, você é capaz, você realmente pode todas as coisas. Então, são coisas terríveis. E o terceiro, desfazendo ou torcendo a palavra de Deus para que ela não seja efetiva no seu trabalho de conduzir o homem a Cristo. Está entendendo? São esses os mistérios que você precisa entender para combater este mal, chamado câncer espiritual no seio da igreja. Prosseguindo então na nossa meditação, nós vamos para Romanos, capítulo 1, o verso 16, onde temos esta escritura registrada. Observe bem. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo São Paulo está mostrando que o evangelho puro, anunciado pelos discípulos, que foi entregue por Jesus Cristo, o qual é ainda pregado por muitos servos de Deus que lhe são fiéis, este evangelho puro é a razão da nossa salvação. Se você for à palavra de Deus e estudá-la, encontrará este evangelho, a pureza, a riqueza e a grandeza dele. Porque Cristo veio ao mundo para nos salvar, nos justificar perante o Pai, apagando as nossas transgressões. Mas isso ele fez com o seu sacrifício, e quem crê nele obtém esta grande graça. Mas se você não crê, jamais poderá encontrar esse mistério e desvendá-lo dentro do seu próprio coração.
Ainda diz a palavra do Senhor, no capítulo 2, 3, 4 e 13 de 1 Tessalonicenses. 2, 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Aí ele vai dar um esclarecimento assim, ó. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Por isso que ele falou que o Evangelho é a razão da sua força de mensagem. Assim como nós hoje temos o dever de pregar o puro e sã Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não ficar entrando por caminhos que não pertencem a Ele. Pois o que foi revelado é suficiente para nos levar até os céus, na presença do Pai. E ele diz mais, ó, assim falamos para que agradecemos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. Quem aprova e quem aprova o servo dele é o Senhor. Então a pessoa que se constitui um obreiro não está nem aprovado e nem provado por Deus. É preciso ser provado para ser aprovado. E isso é através da própria fé, da própria obediência, da própria humildade, da própria dedicação e confiança nos ensinamentos do Senhor. Ainda diz no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, e eu quero ir aqui com você para que você tenha um entendimento perfeito. Capítulo 2, versos 2 e 3. Olha bem. E que de minha parte ouviste através... estou lendo Timóteo. Tessalonicenses. Perdão. Aqui, ó. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. A quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Isso aqui está falando dos homens enganadores, que hoje anunciam que Cristo está voltando, que Cristo está aqui. Tem um processo estabelecido por Deus, dentro da palavra. Nada vai acontecer antecipado. Tudo dentro do tempo determinado pelo Senhor. E ele é explícito nisso. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muito bem. Uma das coisas terríveis que o homem tem que se cuidar é da heresia. Heresia é torcer as escrituras e anunciá-la do jeito que a pessoa gosta. E apostasia é abandonar a fé, largar de lado a escritura, desprezar Deus, dizer que Deus não existe, que Jesus não existe. Isso é um apóstata, ele abandona a fé. O herege, ele faz diferente, ele torce a escritura e continua ensinando a escritura. Então, para você ter uma ideia, são duas formas de males que estão interligados com um verdadeiro câncer no seio da igreja no presente século. E nós temos que nos defender disso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, o Senhor diz assim, ó. Olha bem. Vou começar no 21 para você ver. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Fugi de toda forma de mal. Tudo aquilo que procede do homem traz consigo o veneno que vai destruir a sua fé, que vai afastar você da verdade, que vai distanciar você de Deus, que vai te acomodar e deixar você doente espiritualmente. Foge das pessoas que tentam trocar as palavras, confundir as palavras, ensinar a doutrina de acordo com ele. Preste atenção, querido. A palavra de Deus, ela própria se revela e ela própria se explica. O que você tem que fazer? Ler, estudar. Por isso que Jesus diz, errais,
por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Se você estudar a palavra, aqui eu não tenho tempo para poder te explicar Gênesis e Apocalipse, mas se você estudar a palavra na sua casa e pedir ao Senhor para te orientar, com toda certeza você não cairá nessas armadilhas satânicas e muito menos adoecerá espiritualmente. Afaste esse mal do seu coração. Toda doutrina herege e toda palavra de apostasia não procede de Deus, mas é um câncer que vem para destruir aquele que quer viver santamente na presença de Deus. Se cuide. Amém? Vamos orar. Pai eterno, obrigado por esta instrução, que ela sirva de despertamento para aqueles que estão buscando andar com o Senhor, para que não caia na armadilha do inimigo e venham, Deus, sofrer dessa enfermidade tão perniciosa. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.